Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Eu consigo ver ele vindo lá, ó. O trabalho presencial tá chegando, ele está vindo. Acabou o remoto, galera, acabou o trabalho remoto. Pelo menos se tu trabalha no Nubank. Ah, meu, vai dizer que tu não tá com saudade de acordar umas 2, 3 horinhas mais cedo pra dar tempo de te arrumar e chegar no escritório a tempo. Pegar aquele ônibus cheiroso, ou tomar aquele cafezinho feito ontem, um gostinho de rato. Que se tu chegar cedinho ali, tu consegue pegar ele morno ainda. Ou de ter que ir no banheiro no escritório. Se for corajoso, né? Se tu for que nem eu, tu segura o dia inteiro e chega em casa meio verde. Bom, essa semana saiu uma notícia que é impossível tu não ter visto nada a respeito, que gerou desde análises de mercado e discussões mais filosóficas, até aquela fofoquinha no chat, de que o Nubank está voltando para o modelo de trabalho presencial. Olha que coisa linda, inovadora. É uma empresa tão moderna, né? Eu tô reclamando aqui, mas... Nubank, se tu me quiseres. Bom, vamos lá. O Nubank, ele sempre se posicionou como o anti-bancão, né? Aquela coisa nova, tecnológica, inovadora e moderna. Mas além de estar voltando ao modelo de trabalho presencial, ele acabou de demitir 12 pessoas por justa causa. E o motivo oficial, pelo que eles estão alegando, são comentários inadequados no chat. Porque eles fizeram uma live lá e parece que o pessoal não gostou muito dessa notícia, né? De ter que voltar a trabalhar presencialmente. Mas tem uma fofoquinha aí dizendo que não foi bem isso. Que o pessoal ficou revoltado, obviamente, com essa decisão de voltar ao modelo presencial e comentou F no chat durante essa chamada. Só que quem é gamer sabe que F significa prestar respeito, né? Quando teu bonequinho morre lá, digita F no chat aí, galera. Só que a gerência, super moderna, não conhecia esse termo e achou que eles estavam mandando ele se foder. Mas isso é fofoca só, tá? Ninguém sabe o que aconteceu de verdade, tá todo mundo só especulando por enquanto. Apesar de que dizem que tem uns prints aí na internet, eu não consegui achar nada que realmente comprovasse que foi isso que ocasionou a demissão. Bom, o Nubank, ele postou no próprio blog oficial deles lá essa notícia. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu vou ler na íntegra, tá? São 350 páginas só, então vai ser bem rapidinho. Não, tô brincando. Eu vou deixar o link nos comentários aí se tu quiser ler. Eu só vou passar pelos pontos mais importantes aqui pra gente poder contextualizar. Basicamente aqui, ó. 6 de novembro de 2025. O Nubank, uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais do mundo, anuncia hoje que irá implementar um modelo de trabalho híbrido a partir de julho de 2026. Isso é importante. Essa decisão segue os últimos 5 anos de um modelo remoto, em que as equipes se reuniam presencialmente, pelo menos uma vez a cada trimestre. Neste período, o Nubank cresceu de 59 milhões para 122 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, atingindo um lucro de 637 milhões de dólares e um faturamento recorde de 3,7 bilhões no segundo trimestre de 2025. Ou seja, o trabalho remoto funciona, né, galera? Bom, aqui ó, David Valles, fundador do CEO Nubank, compartilhou essa mensagem com os funcionários hoje. Prezados Nubankers. Ai, cara, isso é... empresa muito moderninha quer chamar os caras de Nubankers, Facebookers, Googlers, Amazoners, Posto-Ipirangers. Nos últimos 5 anos, o Nubank prosperou em um ambiente prioritariamente remoto, porque funciona. Juntos construímos uma empresa geracional, não sei o que significa, alcançando mais de 120 milhões de clientes em toda a América Latina. Blá, 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 blá. Decidimos fazer a transição do nosso modelo prioritariamente remoto para o modelo híbrido. A partir de 1º de julho de 2026, planejamos trazer os Nubankers de volta ao trabalho em equipe presencial, dentro de escritórios vibrantes. Ou seja, os caras vão trabalhar assim. Os caras trabalhando assim no escritório vibrante. O que é um escritório vibrante, cara? Muita energia? É porque no presencial o cara pode chegar do teu lado, na tua mesa, dar um tapão e te cobrar as coisas. Então esse tapão faz vibrar a mesa. Deve ser isso. E o argumento deles é basicamente que o trabalho remoto funciona até o ponto onde a complexidade supera a velocidade da comunicação assíncrona. Que é o quê? É o cara te mandar um chat, ele te mandar um Slack, um Teams, alguma coisa assim, e o outro cara demorar a responder, entendeu? Eles falaram que eles precisam dessa resposta imediata, que o cara pode ir na tua mesa ou te ligar ali e tu tem que atender ele na hora pra poder tomar essas decisões. Por isso que a maior parte dessa primeira leva de pessoal que tá voltando a trabalhar presencial são dos cargos de gestão, não são a galera que tá codando, né? É mais o pessoal que toma as decisões. E daí, claro, para um banco desse tamanho, tem muito risco, tem compliance, tem jurídico, então eles precisam decidir umas coisas muito importantes em questão de minutos, né? Então esse delay que eles dizem ter pode estar atrapalhando. Então eles preferem perder esses talentos que não se adaptarem a isso e depois fazerem uma recontratação do que manter essa cultura que eles julgam ser lenta para essa nova fase do Nubank, né? Então assim, para contextualizar e para ficar mais fácil de entender, eu vou montar uma linha do tempo aqui, tá? Em maio de 2025, o Nubank, ele corta as camadas gerenciais pela metade e o COO, que é o Chief Operation Officer, tá da jogada. Em junho de 2025, o Roberto Campos Neto entra no board e ele é um cara assim com foco em governança e disciplina. Ele é um cara que tem uma mentalidade um pouco diferente. Aí o segundo quarter de 2025, o Nubank, que é ali abril, maio e junho, o Nubank teve um lucro muito alto e um crescimento bem forte. Só que o NPL 90+, acabou subindo. E o que é esse NPL 90+? Ele
é um indicador de inadimplência, ou seja, das pessoas que não pagam. Imagina, ele é um banco, ele empresta dinheiro para as pessoas compram no crédito, se a pessoa não paga, isso é inadimplência. NPL 90+, por quê? Quando esse indicador sobe, quer dizer que mais clientes estão demorando mais de 90 dias para pagar. É isso que esse indicador significa. Cara, em banco isso aí não é detalhe, tá? Isso altera até na sustentabilidade da empresa. Pequenos detalhezinhos ali viram coisa de bilhões, tá? É muita grana envolvida. Além disso, a gente tem um governo que tá com as contas desequilibradas, que aumenta a taxa de juros, isso aumenta a inadimplência também, porque daí o cara não pagou o cartão no mês, no outro mês vem os juros. E daí no mês seguinte, se ele não conseguiu pagar aquela fatura que ficou bem maior, vem os juros em cima dos juros. Então começa a crescer demais aquilo, o cara fica inadimplente e não consegue pagar. Então acaba impactando justamente naquele indicador que eu falei. E a gente não tem uma previsão de quando isso vai melhorar, entendeu? Então por isso que eles estão tendo que se adaptar. Então o Nubank acabou fazendo o que as empresas que estão em escala real, que estão crescendo mesmo, acabam fazendo. O quê? Centralizar a execução, aumentar a velocidade de decisão e colocar os times críticos no mesmo ambiente, porque daí a coisa fica mais rápida, entendeu? Por isso que a questão da gerência tá ali junto, pra acontecer alguma coisa, eles já conseguem sentar juntos ali, resolver na hora e bola pra frente. Porque talvez às vezes o cara chama o cara, tu tem 5 minutinhos pra bater um papo, ou fica tentando agendar a reunião e não consegue encaixar na agenda. Assim não, assim o cara vai lá, pega o cara pelo braço e resolve na hora, entendeu? Esse é o argumento deles. Então assim, não é sobre clima, não é sobre conforto, não é sobre uma geração que não quer trabalhar e eles estão insatisfeitos com isso. É sobre não perder o controle do risco enquanto tu escala de 120 milhões para 300 milhões de clientes. É muita coisa. Só que a galera não encarou isso de uma forma tão pragmática como é no argumento deles, assim, de expansão e crescimento e tornar uma empresa maior e melhor. O pessoal tá se sentindo traído. No Reddit, tem muitos desenvolvedores dizendo que foram contratados explicitamente como remotos, moram a centenas de quilômetros de São Paulo, do escritório de São Paulo, né? E daí a exigência de que quem mora a mais de 50 quilômetros de São Paulo vá ao escritório acaba ficando meio impossível de cumprir, né? É quase que como uma demissão indireta, que é o que o pessoal chama de silence layoff, né? Então assim, será que é uma volta ao escritório ou é uma forma de tu fazer um layoff sem a mídia noticiar lá de que Nubank demite não sei quantas pessoas, Nubank faz layoff, como aconteceu com a Amazon semana passada, que demitiu 14 mil pessoas e pretende demitir mais 30 mil. Silence layoff é quando uma empresa cria atrito suficiente na rotina e na cultura para fazer com que os funcionários peçam demissão de forma voluntária, ou seja, por escolha própria. Aí com isso eles economizam milhões com rescisão e não ficam manchados na mídia, né? E o pessoal tá reclamando porque o mesmo banco que fala que não, tu não precisa ir presencialmente numa agência como os bancões fazem. Tipo, no Itaú, tu precisa resolver algum pepino, tu tem que ir lá na agência falar com uma pessoa presencialmente, né? Tipo, Itaú, Banco do Brasil. Nubank não, Nubank é todo remoto. Tu de casa ali, tu consegue resolver qualquer treta pelo celular, né? Bom, parece que não, né? O pessoal tá falando que justamente, mas não era essa mesma filosofia de vocês e agora vocês estão falando, não, precisa estar presencialmente pra resolver as tretas, senão não tem como. E assim, o pessoal tá bem emocionado com essa questão e eu não tiro a razão, tá? Porque é um movimento delicado que o Nubank tá fazendo. E isso vai fazer com que muitas pessoas, 12 já foram demitidas, né? Mas isso vai fazer com que muitas pessoas não se adaptem e acabem saindo do emprego. Tipo, por exemplo, se eu precisasse trabalhar presencial hoje, numa empresa que eu precisasse me mudar, eu não iria. Eu pediria demissão. Então eu consigo entender de verdade a frustração dessas pessoas, entendeu? Só que tem um problema que é como tu reage a isso. E aqui entra um ponto que dizem que tinha uma cultura de liberdade ali dentro do Nubank, em que tu podia se expressar e cobrar o teu superior. Cara, eu não consigo ver isso funcionando, sinceramente. Porque assim, a pessoa que tá num cargo de gestão, ela tá ocupando aquela cadeira por um motivo específico. Ela obviamente precisa te ouvir, ela vai te ouvir, mas ela não necessariamente pode atender a todas as solicitações de níveis hierárquicos inferiores. Ou seja, o gerente não vai conseguir atender a solicitação de todo mundo que tá no nível hierárquico abaixo. Isso ia fazer com que a hierarquia por si só perdesse sentido. E a hierarquia, ela é fundamental, tá? Porque precisa ter essas pessoas com contexto que os outros níveis hierárquicos não têm e esses outros níveis hierárquicos não podem ter, né? Porque essas pessoas precisam focar em outras coisas. Essas pessoas de nível gerencial, elas precisam ter esse contexto e essa visão diferente das demais para poder tomar as decisões de forma mais correta, pensando no bem da empresa. E assim, é natural e é benéfico que as pessoas em níveis hierárquicos inferiores não tenham esse contexto que essa pessoa no cargo gerencial tem, porque justamente cada nível hierárquico precisa ter o seu contexto para execução das tarefas, entendeu? Tanto que quando tu vê, por exemplo, um dev sênior que ele vira tech lead, ele deixa de ser tão mão na massa, tão código e passa a lidar com assuntos de dia a dia de forma mais gerencial, mais gestão, entendeu? Então muda o contexto. E é isso que é importante. E outra coisa, cara, o chat da empresa não é o Twitter, tá? Por mais que tu tenha razão no que tu tá falando, a forma como tu fala faz muita diferença. Então tu precisa ter essa inteligência de, cara, eu não tô falando das pessoas que, se for verdade, aquela fofoca lá de que o pessoal comentou F, aí é uma questão absurda, ridícula, que tá virando até
até meme, né? Mas eu já vi muita gente falando coisas inadequadas realmente no chat, como se estivesse falando no WhatsApp com um amigo, entendeu? Estivesse num grupo da família. Então, assim, cara, o que tu comenta nos canais oficiais da empresa é oficial. Então, tu tem que ter essa inteligência de cuidar, né? Por mais que tu esteja certo, tu tem que cuidar como tu vai falar aquilo. Essa é uma soft skill que eu vejo faltando em muita gente, sabe? Essa parte da comunicação. Tem como tu te posicionar e tu colocar a tua voz ali pra ser ouvida, mas de forma que tu respeite as regras legais, principalmente. Então, assim, galera, o Nubank mudou, tá crescendo e precisa se adaptar a isso aí. É tipo o Flow Podcast lá, tá? Que eles cresceram tanto que precisaram contratar um CEO, aí o pessoal até brinca que ele ficou muito LinkedIn, assim, que ficou aquela coisa mais CNPJ e gravata. Tem vários exemplos aí na internet de bandas que faziam o que queriam e depois que conseguiram um empresário, começaram a crescer e começaram a aparecer, tiveram que se adaptar a essa mudança pra poder cumprir a agenda, porque às vezes tinha 2 shows no mesmo dia e o cara não podia estar lá bebaço, entendeu? Ou às vezes podia, mas tinha que controlar um pouco. Mas enfim, a questão é, as empresas, quando crescem, elas mudam, elas precisam se adaptar a essas mudanças, então às vezes fica mais chato, né? Então, infelizmente, é uma coisa natural. E tu lutar contra isso só vai te trazer frustração, porque não tem muito o que tu fazer, entendeu? Pode fazer também te adaptar. Realmente não é uma notícia feliz, essa da volta ao presencial do Nubank ali, porque tem muita gente que vai acabar perdendo emprego por causa disso, mas também não dá pra gente só achar que eles fizeram isso por maldade, porque eu acho que eles tiveram os motivos deles, por mais que a gente não concorde, pra tomar essa decisão. Então, infelizmente é isso. Mas eu quero saber o que tu tá pensando sobre isso. Então pode escrever nos comentários aí a tua opinião, e se tu tiver mais detalhes sobre a fofoca lá também, pode mandar os prints aí. Só não comenta F, né, cara? Pelo amor de Deus, eu não iria suportar tamanha humilhação. Curte o vídeo aí se tu gostou, já te inscreve que toda semana tem conteúdo novo, carreira, soft skills, comportamento, posicionamento, vou trazer conteúdo técnico também e essas análises do que tá acontecendo também no mercado da tecnologia que acabam nos impactando. Beleza? Valeu!